Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Caixa, prazo para receber propostas do Minha Casa Minha Vida está aberto. Como parte dos esforços contínuos para atender as necessidades habitacionais, o Banco Caixa deu início à aceitação de propostas de empresas e entidades governamentais para a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. A partir de 3 de julho, essa etapa utilizará os recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, uma fonte crucial de financiamento para a iniciativa. Em comunicado recente, Inês Magalhães, vice-presidente de habitação da Caixa, forneceu mais detalhes sobre a próxima etapa do programa. Nós estamos nessa nova fase do Minha Casa Minha Vida, querendo terrenos melhor localizados, nós vamos fazer empreendimentos melhores para que a gente tenha a população de mais baixa renda mais inserida na cidade onde já existem os equipamentos sociais, já existem a infraestrutura. As propostas podem ser apresentadas pelos entes públicos e por empresas do setor da construção civil pela página atenderhabitação.caixa.gov.br, habitação sem tio e sem cedilha. Após o envio do material, a Caixa vai avaliar a proposta, a documentação e vistoriar o terreno para confirmar se as especificações urbanísticas foram atendidas. Validadas essas informações, as propostas serão encaminhadas ao Ministério das Cidades para publicação de portaria de enquadramento. A meta do programa é contratar 2 milhões de moradias até 2026. Com o objetivo de fornecer soluções habitacionais acessíveis, o programa tem ganhado destaque desde sua criação. Na faixa 1 do programa, os candidatos elegíveis podem enviar suas propostas para a Caixa, pois a instituição financeira desempenha um papel fundamental na avaliação e aprovação dos projetos. Ao aproveitar os recursos do FAR, o banco visa facilitar a construção e aquisição de residências para indivíduos e famílias com recursos financeiros limitados. O programa Minha Casa Minha Vida tem demonstrado sua eficácia em melhorar a acessibilidade habitacional e promover o desenvolvimento socioeconômico em todo o país. À medida que o processo de inscrição é aberto, a expectativa e a antecipação em relação a essa nova fase continuam crescendo. O programa Minha Casa Minha Vida foi relançado pelo governo federal em fevereiro deste ano. A faixa 1 do programa é voltada para famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.640. A recomendação da Caixa é que os entes públicos já se preparem para estabelecer ou atualizar o cadastro habitacional local. Para participar do programa, por indicação do município, do governo do estado ou do Distrito Federal, o candidato deve procurar o ente público correspondente para obter informações e a entidade pública realiza a inscrição do candidato no cadastro habitacional local. O candidato deve também procurar a prefeitura para atualizar ou cadastrar suas informações pessoais e de sua família no CAD único. Eu acho que isso cumpre uma determinação e uma diretriz do governo, que é você diminuir as desigualdades, gerando desenvolvimento. Cidades vão receber repasse do governo para a Operação Inverno Acolhedor 2023. O governo federal anunciou na segunda-feira, 3 de julho, a regulamentação do programa Operação Inverno Acolhedor 2023, com o objetivo de fornecer apoio e assistência às pessoas em situação de rua nas capitais das regiões Sul e Sudeste durante o período do inverno. Segundo a medida publicada no Diário Oficial da União, recursos federais serão repassados aos municípios para fortalecer as ações de ampliação do sistema de acolhimento, bem como para implementar medidas preventivas e promover os direitos humanos desses indivíduos. Os municípios terão a oportunidade de participar do programa por meio da regulamentação existente sobre transferências de recursos da União, estabelecendo convênios e contratos de repasse para novos planos de trabalho de assistência social do Poder Público Municipal, movimentos sociais e entidades da sociedade civil. Além da ampliação da rede de apoio,
a regulamentação também aborda a importância de fornecer orientações à população em situação de rua sobre cuidados de saúde, o funcionamento da rede de serviços disponíveis, o acesso aos direitos humanos e a orientação jurídica. Para tanto, parcerias com as defensorias públicas dos Estados e da União serão estabelecidas. Com a implementação da Operação Inverno Acolhedor 2023, o governo federal busca garantir a segurança e o bem-estar das pessoas em situação de rua durante os meses de inverno, bem como promover a dignidade e os direitos fundamentais desses cidadãos vulneráveis. A Portaria número 383, de 30 de junho de 2023, estabelece ainda a Diretoria de Promoção dos Direitos da População em Situação de Rua, como estrutura do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, responsável por monitorar a execução dos planos de trabalho, coordenar e avaliar a Operação Inverno Acolhedor em todo o país. Os valores que serão repassados aos municípios serão divulgados e com prestação de contas também regulamentada pelos dispositivos legais que tratam das parcerias firmadas entre União e órgãos públicos, entidades públicas ou entidades privadas sem fins lucrativos. 78% dos municípios já aderiram à política de alfabetização. O Programa Nacional Criança Alfabetizada já obteve a participação de 26 unidades da Federação e de 78% dos municípios no Brasil. Até o momento, apenas o estado de Roraima não aderiu, apesar de 87% dos municípios desse estado já estarem envolvidos no programa. Os estados do Amapá, Paraíba, Maranhão e Distrito Federal alcançaram uma adesão de 100%, seguidos por Piauí, 99%, Ceará, 98% e Pernambuco, com 97%. No que diz respeito às capitais, 93% delas estão participando. A adesão ocorre através do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o CIMEC, onde municípios e estados decidem voluntariamente se comprometer com a política estabelecida pelo Ministério da Educação, o MEC, visando garantir que todas as crianças brasileiras sejam alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental. A nova política de alfabetização receberá um investimento de aproximadamente R$1 bilhão em 2023, com mais 2 bilhões nos próximos 3 anos. Até o fechamento da reportagem, os estados com menor percentual de adesão ao Programa Nacional Criança Alfabetizada eram Santa Catarina, com 58%, São Paulo, também com 58%, e Rio Grande do Sul, com 49%. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada foi lançado em 12 de junho pelo Governo Federal e pelo Ministério da Educação, conforme o Decreto 11.556 de 2023. A iniciativa visa fornecer medidas concretas para entidades federativas na promoção da alfabetização de todas as crianças no país. De acordo com o decreto, municípios, estados ou Distrito Federal podem aderir voluntariamente ao programa, sendo a decisão tomada pelo chefe do Poder Executivo do respectivo ente federado ou seu representante. Cada estado, em colaboração com os municípios, desenvolverá uma política territorial adaptada às suas necessidades específicas. Dentro dessa rede, o papel do governo federal é fornecer apoio técnico e financeiro às entidades federativas com base em suas demandas, ao mesmo tempo em que reconhece e valoriza os esforços gigantescos que essas entidades já empreenderam na busca pela alfabetização de todas as crianças. Alguns critérios serão considerados para a alocação do apoio, tais como a proporção de crianças não alfabetizadas, as características socioeconômicas, étnico-raciais e de gênero e a presença de crianças que fazem parte do público-alvo da educação especial inclusiva. A adesão de cada ente federativo implica na responsabilidade de promover aprimoramentos na qualidade do processo e dos resultados da alfabetização, com especial atenção para a redução das disparidades de aprendizagem entre os estudantes em sua esfera de atuação. Para fazer a adesão, após acessar o CIMEC, o secretário de Educação deve realizar o login com CPF e senha ou acessar pela conta gov.br. Depois disso, é necessário clicar na aba PAR 4 e selecionar o estado ou município. O próximo passo é acessar, no canto inferior direito da tela, o botão vermelho e selecionar Programas do MEC, e depois clicar no banner do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. É necessário ler então as informações de apresentação e clicar em Avançar. Por fim, basta ler o termo de adesão e clicar em Aderir.
Programa Promorar recebe 600 milhões de dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento para projetos habitacionais no Brasil. O Ministério do Planejamento e Orçamento, o Ministério das Cidades e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, firmaram um acordo na terça-feira, 4 de julho, para a criação de uma linha de crédito no valor de 600 milhões de dólares, aproximadamente 2,9 bilhões de reais, destinada ao programa Promorar. Esses recursos serão disponibilizados para projetos conduzidos pela União, estados e municípios. A assinatura da Carta Acordo marca a implementação da linha de crédito condicional para projetos de investimento, a CCLIP na sigla em inglês, um instrumento abrangente desenvolvido pelo BID para o financiamento de projetos alinhados com os objetivos estratégicos de longo prazo em setores específicos ou multissetoriais em países da América Latina e da região do Caribe. O programa Promorar, coordenado pelo Ministério das Cidades, é uma iniciativa do governo federal que busca promover novas estratégias habitacionais e aprimorar as condições de moradia no Brasil, com foco especial na população de baixa renda. Os projetos apoiados podem envolver, por exemplo, a construção de moradias, o desenvolvimento de infraestrutura urbana, a gestão de riscos e a prevenção de desastres, bem como a regularização fundiária. Segundo a ministra Simone Tebet, a assinatura dessa carta-acordo reflete o compromisso do Ministério do Planejamento e Orçamento em alinhar as prioridades dos bancos de desenvolvimento, como o BID, com as prioridades do governo federal. Ela afirmou que se está falando de políticas públicas inclusivas e sustentáveis, acrescentando que o Censo 2022, cujos primeiros resultados foram apresentados na semana passada, trará mais insumos para tornar a política habitacional do Brasil mais eficiente quando dados mais detalhados forem divulgados pelo IBGE. O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou a relevância dos investimentos na expansão das moradias populares, na diminuição do déficit habitacional e no aprimoramento das áreas periféricas, impulsionando o desenvolvimento urbano e econômico do Brasil. Segundo ele, essa é mais uma ação do governo federal em benefício da população de baixa renda. Ele afirmou que o governo do presidente Lula irá chegar em todos os cantos do país e que eles têm trabalhado diariamente em parceria com todos os entes por moradias dignas e cada vez mais eficazes. Morgan Doyle, representante do BID no Brasil, ressaltou que os desafios do Brasil são complexos, mas acredita que o instrumento assinado permitirá o uso de soluções eficientes com menor impacto ambiental no enfrentamento de problemas de moradia no país. Ele também ressaltou a aderência dos financiamentos do banco às prioridades do país, e isso tem ficado claro nas plenárias do PPA que estão acompanhando, afirmou. Na área de infraestrutura urbana, através do Promorar, será possível promover melhorias significativas nas cidades, abrangendo desde a construção de novas vias e redes de transporte até a modernização de sistemas de saneamento básico e energia. Com a ampliação e aprimoramento da infraestrutura urbana, o programa Promorar visa proporcionar um ambiente urbano mais seguro, eficiente e sustentável, contribuindo assim para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. No que diz respeito à gestão de riscos e prevenção de desastres, os gestores do Ministério do Planejamento e Orçamento e do Ministério das Cidades estimam que serão implementadas medidas e estratégias para identificar e reduzir os riscos enfrentados pelas comunidades, especialmente aquelas de menor renda. O Promorar também tem como objetivo promover a conscientização e a capacitação da população, visando uma maior preparação para situações de emergência. Com essas ações, o programa Promorar contribui para a proteção das comunidades vulneráveis, garantindo a segurança e o bem-estar dos cidadãos brasileiros. Isso inclui a implementação de sistemas de alerta precoce, o desenvolvimento de planos de contingência e a adoção de tecnologias que promovam a resiliência das áreas urbanas. Já no quesito regularização fundiária, por meio deste programa devem ser implementadas ações políticas voltadas para a regularização de assentamentos informais e ocupações irregulares, proporcionando segurança jurídica e direitos de propriedade às famílias de baixa renda. O Promorar quer simplificar e agilizar os processos de regularização, envolvendo a identificação de áreas passíveis de regularização, a realização de levantamentos topográficos, a regularização documental e a adequação das infraestruturas básicas.
Além de garantir o direito à moradia adequada, a regularização fundiária promovida pelo Promorar pode contribuir para a inclusão social, o desenvolvimento urbano sustentável e a valorização dos imóveis, proporcionando melhores condições de vida e oportunidades para as famílias beneficiadas. Os projetos amparados no âmbito da Carta Acordo assinada deverão ser apresentados à Comissão de Financiamentos Externos, a COFIEX, presidida pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. Debate: Reforma tributária divide opinião de especialistas. Simplificar o sistema tributário pode parecer uma tarefa fácil ao discutir a reforma tributária. No entanto, alcançar uma aprovação abrangente para aliviar a pesada carga tributária, simplificar as regras existentes e aumentar a competitividade nacional depende de um amplo debate sobre os problemas fiscais que afligem a Federação Brasileira e os caminhos para resolvê-los. Leandro Felipe Bueno Thierno, procurador da Fazenda Nacional, expressa profunda preocupação com a situação enfrentada pelos municípios. Ele acredita que muitas regiões podem enfrentar dificuldades na arrecadação de receitas, principalmente devido à dependência atual do chamado ISS, o Imposto sobre Serviços, como principal fonte de receita tributária municipal. De acordo com a reforma que está na Câmara, esse imposto ele vai acabar sendo substituído pelo chamado IBS, que é um imposto sobre bens e serviços. Então, como ele vai acabar sendo incluído dentro desse imposto, eventuais perdas de arrecadação por parte dos municípios terá possivelmente incrementada com o aumento de outros tributos por parte desses municípios, como por exemplo o IPTU. Para o advogado tributarista Gabriel Campos Lima, uma das principais críticas é o receio da sociedade e dos setores produtivos de que a ideia de ter uma simplificação, de melhorar o sistema tributário, possa acontecer com um aumento da carga tributária, principalmente para alguns setores específicos da sociedade. Um dos mais preocupantes é o setor de serviços, que movimenta grande parte da economia e tem um grande número de empregados de carteira assinada. Segundo o advogado, como as alíquotas aplicáveis não estão ainda definidas, o argumento do governo até então é que a tributação geral, ou seja, a arrecadação, não vai aumentar. Mas isso não quer dizer, na prática, que um setor não vai ter uma tributação maior do que já tem atualmente. Uma carga tributária que já é elevadíssima, se for aumentar ainda mais, mesmo que aos poucos durante esse período de transição de 2026 até 2033, pode inviabilizar muitas empresas, aumentando o desemprego, e acabar atentando contra a sociedade sob esse argumento de simplesmente uma simplificação do sistema tributário, salientou Gabriel. Na opinião do advogado tributarista Renato Gomes, contudo, alguma reforma tributária é melhor do que nenhuma. Ele acredita que a simplificação dos tributos já pode ser considerada um avanço dentro do que está sendo proposto. Existia já uma ideia de se fazer uma reforma tributária que buscasse a simplificação, a aglutinação de alguns tributos num sistema que facilitasse a fiscalização do governo, a arrecadação por parte do governo e, de outro lado, um entendimento do valor que é pago por parte do contribuinte. E, nesse sentido, essa reforma está conseguindo simplificar em relação ao sistema anterior. Na quinta-feira à noite, o texto da reforma foi aprovado na Câmara dos Deputados. O relator do texto, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, contou com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e de ministros do governo Lula, para tentar diminuir a resistência de governadores e prefeitos em relação às mudanças propostas. Ele acredita que muitos prefeitos temem a perda de receita de seus municípios. O texto que havia sido lido na quarta-feira ainda era preliminar e o relator apresentou outra versão, incorporando acordos firmados com governadores e entidades que participaram das discussões. Dentre as mudanças, o Conselho Federativo foi alterado a partir de sugestões dos governadores. O objetivo é garantir transparência e governança ao novo órgão. Também foram mudados os critérios de distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional, a distribuição automática aos municípios da parte do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e as questões referentes à Zona Franca de Manaus. A matéria agora seguirá para o Senado.
Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!